Olá pessoal, continuando então os nossos estudos da disciplina Configurações de Serviços de Rede, a gente vai dar continuidade aí com a instalação e configuração do servidor web Apache, no sistema operacional Debian, e também um servidor DNS, para que a gente crie um domínio, digamos assim, um nome para o site que a gente vai rodar no nosso servidor, tá bom? Aqui eu trouxe novamente o cenário que a gente está criando utilizando máquinas virtuais, só para a gente relembrar o que a gente está fazendo, né? Porque às vezes nos detalhes de configuração dos serviços, a gente às vezes pode meio que se esquecer, mas espera aí, é tanto código, é tanto comando que a gente tem que digitar, então só para a gente não deixar de entender aí em que ponto que nós estaremos fazendo as nossas configurações, tá? Então aqui o cenário que a gente tem é uma representação, uma mini representação, né, de como funciona uma pequena e talvez até uma média empresa, tá? Na maioria dos casos. Então a gente tem um servidor que tem aí conexão com a internet, né? E esse servidor tem pelo menos duas interfaces de rede, ou seja, duas placas, né? Uma conectada na internet com o IP atribuído pelo provedor e outra interface que é a minha rede interna, que é configurada pelo administrador daquela rede, tá certo? A gente está trabalhando aqui com o IP 192.168.10.1 e dentro da minha rede eu tenho vários computadores, né, conectados por switch ou por roteadores wireless que se conectam ao servidor e usam a internet através dele, tá certo? Então nós instalamos aqui um servidor DHCP nessa máquina, né? Instalamos também e configuramos o serviço NAT para compartilhar a internet. E agora a gente está imaginando que esse servidor fosse hospedar uma página web, digamos assim. Isso seria útil, por exemplo, para criar uma página na intranet da empresa, né? Uma página que só funciona aqui dentro. Hoje em dia já existem aplicações também que funcionam com o serviço web, tá? Então seria esse o caso. Mas é só para a gente visualizar como é que um site é hospedado, né? Não quer dizer que toda empresa tenha um site hospedado dentro de um computador que é dela, tá bom? Mas é só para a gente entender como é que um site é colocado no ar. Nós já fizemos isso com o Windows Server, usando o servidor da Microsoft, o IIS, e agora vamos usar o Apache, né, no sistema operacional Debian, tá bom? Bom, aqui ó, a gente tem uma máquina virtual com Windows 10, que representa o computador do usuário final da empresa, né? E temos aqui o servidor Debian, que faz, né, a gestão, digamos assim, da rede da empresa, tá? Então aqui, olha, a gente já tem o nosso, né, DHCP rodando. Essa máquina já recebeu o endereço que o DHCP forneceu e ela já tem acesso inclusive à internet, tá bom? Vou abrir aqui só para a gente relembrar, sei lá, vou abrir o site do campus.silacerda, né? Então a gente visualiza que ele está acessando a internet através do servidor, ok? Agora o que eu gostaria de fazer é hospedar um site aqui no meu servidor Debian, aqui do lado direito, e esse site ser acessado por aqui, né? Então a princípio a gente vai tentar fazer isso aqui, ó, 192.168.10.1, tá? Aqui ele vai tentar se conectar, né, na porta 80 e não vai conseguir. Por quê? Porque eu não tenho o servidor web instalado aqui no Debian, então não vai rodar, tá bom? Então eu vou minimizar aqui o computador do usuário final, eu vou maximizar aqui do Debian para a gente poder trabalhar no servidor primeiro. Então como é que eu vou instalar, pessoal? É bem simples de instalar, a gente só precisa que o Debian esteja conectado à internet. Então eu vou fazer assim, ó, apt install Apache 2, tá? Dá um enter aqui. Opa, eu esqueci de logar aqui como root. Então eu vou colocar assim, ó, su espaço tracinho, tá? Não esqueçam desse tracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meu caso, uma senha bem bobinha. E aí vou de novo. Então, apt install Apache 2. Tá bom? Aí
vai baixar, né, o pacote de instalação, vai fazer a instalação, não é pesado, é rápido de fazer, tá? E aqui, pessoal, a gente já consegue verificar o status do Apache, ele já foi instalado. Então, se eu colocar assim, ó, service, Apache 2, status, ó, ele já me mostra o status desse servidor, tá? O meu mouse some quando eu passo aqui por cima, mas ele está mostrando, tá vendo? Tá verdinho, está ativo e running, rodando. Isso significa que eu já tenho uma página hospedada aqui, tá bom? Deixa eu sair aqui do VI, Q. Então, se eu vier aqui, ó, no meu usuário, olha lá, ele já atualizou a página e eu já tenho, digamos assim, uma página rodando. É claro que isso aqui é uma página bem simples, é uma página padrão do Apache, né? Não é nenhum site que tem nenhuma informação, nada assim útil para quem não é o administrador da rede. Mas é só para vocês verem que agora eu tenho um site que está hospedado aqui no Debian, que está sendo acessado por aqui, tá? Onde que fica esse arquivo HTML que está sendo hospedado aqui? Então a gente vai visualizar ele aqui, ó. Eu vou abrir com o editor de texto nano/var www.html index.html. Tá bom? Então, se eu mexer nesse arquivo HTML, quando o meu usuário final atualizar o navegador aqui, ele vai ver uma página diferente, né? Vamos tentar fazer alguma coisa bem simples, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui não é aprender, né, a desenvolver site, é só para vocês verem como é que a gente hospeda uma página, tá bom? Eu falei na disciplina para vocês da tag title. Estão vendo ali, ó? Eu vou deixar o mouse aqui do lado, ó, só para vocês visualizarem. A tag title configura o que é exibido aqui na aba, ó, no título da aba, tá bom? Então eu vou deixar o mouse aqui para aparecer que eu estou mexendo aqui e eu vou colocar, sei lá, vou tirar esse título padrão. Eu vou colocar, por exemplo, Bernardo Biesek, só para a gente testar, tá bom? Aqui no Nano, para salvar, é Ctrl+O. Beleza? Salvei a página. Então agora, quando o meu usuário atualizar aqui, ó, olha lá, o título já está aparecendo o que eu coloquei aqui, né? Cada vez que eu atualizo, a gente tem que lembrar disso. Cada vez que eu atualizo uma página, o que acontece? O navegador abre uma conexão na porta 80 do servidor, tá? Aí ele envia uma requisição GET, tem os comandinhos lá do GET, mas basicamente é isso. O servidor processa a informação e devolve o HTML, e aí o navegador interpreta e exibe isso de forma visual, né? Vamos procurar mais alguma coisa aqui que a gente possa alterar, ó. Eu vou procurar esse título aqui, ó, Apache 2 Debian, alguma coisa assim pra gente alterar aqui. Isso aqui é tudo configuração CSS, então eu não vou mexer nisso. Deixa eu ver. Aqui, ó, onde está esse It Works, quer dizer, funciona, né? Está funcionando, tá? Opa, não é aqui não. Aqui, ó, essa linha eu vou alterar aqui e vou colocar Apache funcionando, deu certo. Então, ó, salvei, eu venho aqui, mando atualizar ou aperto F5, tá bom? E assim eu posso mexer nessa página. Aí é outra área, né, que é desenvolvimento web, tá? Quem tiver interesse vai ter que estudar HTML, CSS, JavaScript, enfim. Vou só mudar aqui, ó, esse Configuration Overview. Eu vou só colocar aqui, ó, configurações de serviços de rede.
salvei, né? Estou aqui desenvolvendo a minha página web e aí ele está ali. Tá bom? Então eu só estou aqui mostrando que eu estou hospedando, né? Eu estou hospedando esse arquivo index.html aqui. E esse arquivo fica disponível na minha intranet, que é a minha rede local, para qualquer um. Beleza? Aí assim, tem algumas opções que eu tenho. Eu quero desativar o meu servidor Apache, mas não quero desinstalar. Eu vou desativar só para mim dar uma manutenção, por exemplo, alguma coisa assim. Então eu posso digitar isso aqui, ó, service apache stop. Pronto, ele já parou. Isso significa o quê? Que o programa foi encerrado e a porta 80 foi fechada. Então, se chegar alguma requisição, deixa eu abrir o slide aqui, ó. Se chegar alguma requisição para o servidor na porta 80, ele não vai receber. Tá? O sistema recebe, mas ele ignora, ele não vai processar. Por quê? Porque o servidor Apache fechou a porta 80, né? Então vamos ver se realmente isso acontece, ó. Eu mandei atualizar, ele vai tentar carregar um pouco e o site está fora do ar, tá? Porque o Apache está, digamos, desligado, ou o programa foi encerrado e a porta 80 foi fechada, tá bom? Então, para mim inicializar, eu vou fazer assim, start. Ok. Voltou a funcionar, né? Então, às vezes, quando a gente se depara com algum site offline aí na internet, pode ser que o servidor está desligado para alguma manutenção, alguma coisa assim, tá? Bom, tem uma outra coisa que é legal. Por padrão, pessoal, os navegadores, eles, né, seguem o padrão do protocolo HTTP e trabalham já na porta 80, tá? A gente não faz isso, mas se você quiser indicar qual que é a porta, você coloca assim, ó, o IP. Aí ele já apaga, porque isso já é o padrão dele, tá? 192.168.10.1.2.80. Então, quando a gente coloca 2 pontos aqui, ó, depois do endereço IP, quer dizer a porta na qual o navegador vai se conectar, né, através do protocolo TCP, tá bom? Professor, tem como eu trocar a porta que o Apache vai escutar e o meu site ser hospedado, né, utilizar outra porta para hospedar a página? Tem, tá bom? Isso não é comum, mas eu queria mostrar aqui só para vocês verem que dá para fazer isso. Então, por padrão é a porta 80. Bom, se eu quiser trocar isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um arquivo, ó, que é eu vou usar o Nano, né, que é o meu editor de texto, /etc /apache2/ports.conf. Ok? Nesse arquivo aqui, ó, a gente pode mudar. Por padrão ele escuta na porta 80. Eu vou colocar um comentário para mim não apagar, mas aí ele vai transformar essa linha em inválida, né? Vai transformar num comentário que é ignorado. E aí eu vou colocar aqui, ó, listen, que é escutar, porta, sei lá, 81 ou 85. Tá? Então isso significa que o meu servidor agora vai usar a porta 85 e não mais a 80. Mas aí, para fazer isso acontecer, eu tenho que dar um restart, né? Deixa eu dar um clear aqui para facilitar a leitura de vocês. Service Apache 2 restart. Quer dizer, ele vai dar um stop e depois um start, né? Só para mim não precisar fazer isso manualmente. Tá bom? Beleza. Agora, se eu atualizar aqui o meu site, ó, o que vai acontecer? Está offline? Na verdade, ele não está offline. Acontece que ele não está mais aguardando requisições na porta 80, e sim na porta 85. Então agora, se eu quiser acessar o site, eu tenho que indicar que a porta é 85. Ah lá, e o site passa a funcionar.
Professor, mas por que ele está exibindo agora a porta 85 aqui? Porque você está usando uma porta que não é o padrão do protocolo HTTP. Então ele deixa exibindo ali para ficar claro que você está num site que usa uma porta diferente. Tá bom? A gente não vai deixar assim, pessoal. Só estou mostrando uma coisa que dá para configurar no servidor Apache. Tá? Por que eu não posso usar a porta 85? Porque aí todo mundo que for acessar o seu site vai ter que lembrar que além do IP ou do domínio, tem que saber o endereço, tem que saber o número da porta que o seu site usa. E isso não é viável. É mais uma coisa para o seu usuário, digamos assim, o seu visitante ter que memorizar, né? Então o que a gente vai fazer? Obviamente que nós vamos deixar no padrão, tá? Só estou mostrando aqui alguma coisa que dá para configurar aqui no servidor. Tá bom? Também dá para configurar a porta 443 aqui, que é a porta do HTTPS, né? Que tem uma camada de segurança e tal. Então, por padrão é porta 80 e 443. Tá bom? Vou fechar. Vou dar aqui o meu restart. E agora ele não funciona mais na porta 85. Ó. Tá vendo? Porta 80. Quando é 80 a gente não precisa especificar. Ok? Bom, temos aqui então a configuração, né, de um servidor web hospedando uma página HTML bem simples. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Ao invés do usuário ter que acessar a página pelo endereço IP do servidor, eu gostaria que ele digitasse um domínio, tá? Então eu vou criar aqui um domínio, por exemplo, www.terceirosemestre.red.com. E aí ele tem que abrir essa mesma página, né? Então olha só, se eu fizer isso não vai dar certo. Por quê? Porque o DNS onde o navegador consultou o endereço IP desse domínio não conhece o domínio. Esse domínio não existe, eu que estou inventando. Tá bom? Então a gente vai instalar agora um DNS aqui no Debian, para fazer isso acontecer. Assim como nós fizemos lá no Windows Server, né? A diferença é que lá é um pouco mais fácil e mais visual. Aqui a gente tem que saber alguns comandinhos aí para fazer isso funcionar, beleza? Então vamos lá, deixa eu dar um clear aqui na minha tela. E aí eu vou instalar então um programinha chamado Bind 9 ou Bind 9, tá? apt install Bind 9. É um programa bem leve também, ele não leva muito tempo para instalar, ok? Eu posso também já verificar o status aqui do meu servidor, ó. Service Bind 9 status, tá? Ele já mostra que o meu DNS está rodando, né? Ó, o mouse não entra lá, se ele entrar ele some, mas eu vou deixar aqui do lado, ó, tá verdinho, tá rodando, tá bom? Mas não tem esse domínio ainda configurado, né? Ou essa zona, tá bom? Então eu vou entrar aqui, aí ele fechou, vou dar um clear, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, depois de instalar, é abrir esse arquivo aqui com o nano, ó. Nano /etc /bind named.conf.options, tá? Dá um enter. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou configurar os DNS de encaminhamento. Daí a gente vai transformar o nosso servidor DNS do Debian no servidor DNS principal da minha rede interna. Mas o que não tiver configurado nele, né, por exemplo, os sites que a gente acessa aí todo dia, o UOL, Google, sei lá, o site do IF, a gente não vai ter que configurar todos os domínios da internet aqui no Debian. Então, quando for um domínio que o Debian, né, não conheça, ou quer dizer, que o Bind 9 não conheça,
ele vai encaminhar para outros DNS e aí ele repassa essa consulta, tá? Então eu vou colocar, tem que digitar aqui, forwarders, tá bom? Aí abre e fecha as chaves aqui, já coloco ponto e vírgula para não esquecer, tá bom? Então ele vai encaminhar para quem quando ele não souber? Vou colocar o DNS da Google, 8.8.8.8, ponto e vírgula, e também o outro 8.8.8.4. São os dois DNS da Google. Se você tiver outros, também você pode colocar outros aqui. Tranquilo? Ctrl O para salvar, Ctrl X para fechar. E aí vamos para o próximo passo, tá? Qual que é o próximo passo aí? A gente vai configurar agora esse outro arquivo, nano/etc/bind/named.conf.local. Ok? Eu vou dar um Enter, ele está vazio, né? Tem essas linhas, mas esse / é comentário, tá bom? Então a gente vai ter que inserir algumas configurações aqui, ó. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma nova zone, abre aspas, 3sem.head.com, fecha aspas, in. Abre e fecha chaves. Aqui também precisa do ponto e vírgula. E aí eu já coloco para não esquecer, tá? Type master. E aqui file. Aí eu vou criar um arquivo para configurar essa zona. Aí eu vou indicar qual que é esse arquivo, /etc /bind /zones /3sem.head.com.db. Beleza? Ponto e vírgula. Acho que tá ok. Então, vou salvar, né? Ctrl O, Enter, Ctrl X. Beleza? Então esse aqui, segundo passo. Terceiro passo agora, eu vou criar a pasta zones e depois criar aquele arquivo que eu acabei de configurar o nome dele, né? Então makedir ou mkdir, tá? /etc /bind /zones. Tem que criar esse diretório. Agora eu vou criar um arquivo novo dentro desse diretório, nano /etc /bind /zones /3sem.head.com.db. Tá bom? Só para vocês entenderem, ó, o que eu estou fazendo nesse último comando aqui embaixo, ó, o nano aqui. Nano é o nome do meu editor de texto. Aí eu estou dizendo para ele abrir esse arquivo, ó, que está nesse caminho, /etc /bind /zones, tá? E depois da última barra é o nome do arquivo. Como esse arquivo não existe, ele vai criar um arquivo vazio lá. Quando eu mandar salvar, ele vai gerar esse arquivo. Tá bom? Então aí eu vou ter que adicionar algumas coisinhas aqui que a gente não vai ficar detalhando. Origin.ttl 86400, quer dizer que tem validade aqui de um dia, tá? Aí eu vou configurar aqui, ó, 3sem.head.com.insoa www.3sem.head.com.root.3sem.head.com. Aí aqui é parênteses, tá? Não é chave não. Aí eu vou colocar aqui um código padrão. Aqui é o tempo de duração da consulta, a validade dela.
E aí vamos configurar aqui mais algumas coisas. 3sem.red.com ponto, não esquece desse pontinho aqui também, tá? ns www.3sem.red.com ponto 3sem.red.com ponto mx 10 www.3sem.red.com ponto. Opa. Localhost 127.0.0.1 e www.192.168.10.1. Então é aqui que eu estou configurando, ó, nessa linha, que quando algum computador, ou quando algum programa, na verdade, né, no caso do navegador, consultar pelo www dentro aqui, ó, dessa zona 3sem.red.com, o DNS vai dizer para aquele programa que o IP é 192.168.10.1, né, que é o endereço IP do nosso servidor, tá? Basicamente é isso que a gente tem que configurar. Vamos ver se eu não esqueci de nada. Eu vou salvar, dei Enter para confirmar, salvou, Ctrl X, e agora eu vou fazer assim, service bind 9 restart. Bom, se tiver tudo certo, ele vai acessar o site, né? Então vamos atualizar aqui. Opa, não funcionou. Por que será que não está funcionando, gente? Pensa aí um pouquinho. Mas você não configurou lá, professor? Você não deu restart? Ó, se eu vier aqui no meu Debian e fizer assim, ó, service bind 9 status, olha lá, ele está rodando, tá? O que está acontecendo aqui, gente, é o seguinte: o DHCP que está também rodando aqui no Debian, ele não está informando ainda que o DNS primário é o nosso servidor, está instalado no servidor da rede, entendeu? Então, se eu vier aqui nas configurações, ó, vamos verificar aqui como que está a configuração da minha rede, ó. Detalhes. Quem são os DNS? Ó, o endereço IP do computador é 92.168.10, né? O gateway é o servidor, beleza, para acessar a internet. O DHCP é o 92.168.10.1, mas os DNS, ó, são os da Google. E aí, o que está acontecendo? Então, o meu navegador, ele está consultando na Google esse domínio, e esse domínio não existe lá. Eu acabei de criar aqui. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que reconfigurar o DHCP aqui no Debian para dizer que o DNS primário, cadê aqui? Aqui, ó, para que ele forneça o DNS primário como sendo um 92.168.10.1 e deixar o 8.8.8.8 como DNS secundário aqui embaixo, tá bom? E o 8.8.8.8.4 a gente vai tirar. Ok? Então é possivelmente por causa disso que não está funcionando. Vamos fazer isso então, né? Aí a gente tem que lembrar, configurar o ISC DHCP Server. Como é que eu vou fazer isso? Nano /etc DHCP DHCPD.conf, né? Nós já fizemos isso em aula passada. Aí eu vou lá embaixo configurar o meu escopo, tá? Então aqui é onde a gente configura
os dados, né, que o DHCP vai fornecer para os computadores da rede. 92.68.10.1, né, e põe uma vírgula aqui para separar. Ok? Então eu vou dar aqui um Ctrl O, dei Enter para salvar, Ctrl X para fechar. Só isso aqui já basta? Não, né? Eu tenho que dar um restart no meu DHCP para que ele leia essas configurações e daí passe a funcionar com esses dados aqui, tá bom? Então service DHCP, não, é ISC DHCP server restart. Ok, deu restart. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha rede novamente, alterar opções de adaptador, vou desativar a minha interface, tá? Então eu desliguei, digamos assim, a placa de rede e vou ligar novamente. Toda vez que ela é ligada, ela vai mandar um pacote Discover pela rede para procurar, né, um DHCP aí. Vamos ver aqui qual que é o DNS. Ah, olha só. Agora sim, ele recebeu o DNS correto, né? Então vamos fazer o teste aí para ver se deu tudo certo, tá bom? Então eu vou, ó. Agora sim. Ok, então tá tudo ok, ó. Então o que significa, pessoal? Que o usuário digita o endereço aí do domínio, né? Digamos assim, um nome do site, que é o que a gente quer. Mas o navegador não usa esse endereço, esse domínio, para se comunicar com o servidor que hospeda essa página. Então ele faz a consulta lá no DNS, né? O DNS informa para ele qual que é o endereço IP, e aí é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó, 192.168.10.1. É o mesmo site, só que aí o usuário não precisa ficar memorizando qual é o endereço IP de cada site que ele quer acessar. Tá bom? Então deixa eu voltar aqui, né? Agora a gente tem um domíniozinho, ó, 3sem.red.com. Maravilha! Acabamos de criar o nosso próprio domínio. É obviamente que ele só é válido, né, na minha intranet. Tá bom? Se você quiser fazer isso num ambiente público, na internet, aí você vai ter que pagar para ter um domínio que é válido no mundo todo. Tá ok? Mas enfim, é só para vocês entenderem como é que essas coisas são configuradas, que é esse o objetivo da disciplina. Tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido. Não é difícil, mas tem alguns detalhes que tem que prestar atenção. Bom trabalho aí, bons estudos, e nós vamos nos falando. Falou!